Olá, está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E o nosso tema de hoje é a contenção de pessoa idosa em instituições de longa permanência, que antes eram chamados de asilos. Para debater o assunto, nós convidamos os promotores de justiça Luiz Cláudio Carvalho de Almeida e Cristiane Branquinho Lucas, eles que são coordenadores do Centro de Apoio Operacional, o CAO, das Promotorias de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência, e também estará conosco o enfermeiro e especialista em gerontologia do Grupo de Apoio Técnico Especializado, o GAT, do MP aqui do Rio de Janeiro, Rômulo Del Valle. Sejam todos muito bem-vindos e vamos começar dizendo que o envelhecimento populacional é uma realidade mundial e nacional e que vem sendo muito debatida ao longo das últimas décadas. Em virtude do aumento da expectativa de vida e, consequentemente, da grande demanda de idosos, muitas situações, né, estão sendo colocadas para nós no dia a dia para a gente dar soluções. E eu queria começar com o Dr. Luiz Cláudio. Dr. Luiz Cláudio, a gente está se referindo aqui ao idoso. A gente tem que ter algum receio para lidar com essas nomenclaturas? A gente tem que ter receio de chamar alguém de velho, por exemplo? Politicamente correto, existe uma nomenclatura que a gente deva utilizar? usar? Assim, na verdade, a legislação ela opta pelo termo idoso, né? Ou pessoa idosa também pode ser utilizado. Agora, essa questão do uso da palavra velho depende muito com quem você está falando, né? Porque, assim, não necessariamente vai ser tido como ofensivo num contexto que você esteja utilizando. Algumas pessoas acham que é até mais verdadeiro, né? Diz mais o que está se referindo, mas pode sim, em algumas situações, ser encarado como ofensivo, né? Do ponto de vista jurídico, a gente prefere usar a palavra pessoa idosa, idoso, né? Que é mais tecnicamente correto por causa da legislação, né? Que já optou por essa nomenclatura. Doutor Cristiano, e a expressão asilo? Por que agora, na abertura do programa a gente sublinhou que não é uma expressão mais utilizada? Atualmente a gente utiliza instituições de longa permanência de idosos, né? Na verdade, é uma nomenclatura que veio, salvo engano, né, da SBGG, né? E nós entendemos também que é uma nomenclatura mais adequada, né? É importante a gente falar que hoje, né, antigamente também, a questão do asilo, né? Antigamente a gente tinha as instituições como instituições muito mais de caridade, né? As pessoas que se predisponham, né, a criar um asilo, né, eram pessoas que tinham isso em mente, em fazer uma caridade. Hoje, né, a gente busca a profissionalização dessas instituições, né? Existem várias legislações hoje que abordam o tema. A gente tem o Estatuto do Idoso, a gente tem a Resolução 283 da Anvisa, né, que regulamentam e que buscam profissionalizar o serviço prestado por essas instituições. Porque, na verdade, essas instituições, elas não, a gente tem que também acabar um pouco, né, com esse paradigma, né, de, muitas das vezes, preconceito, né, que a gente tem com relação às instituições de longa permanência para idoso, né? Existe, às vezes, uma carga muito grande quando a pessoa, o familiar, ele vai inserir o idoso dentro de uma instituição, né? Então, não, são locais, né, que devem atender de forma satisfatória a pessoa idosa. Muitas das vezes tem até a orientação de um médico geriatra para que você seja, que o idoso passe a residir dentro de uma instituição. Acho que os meus colegas podem falar um pouco sobre isso também, né? Porque é uma situação que a gente vivencia diariamente lá na promotoria. Pois na abertura do programa, doutor Rômulo, a gente usou a expressão também contenção de idoso, né? Para mim é uma expressão nova também, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco disso aí. Bom, a contenção a grosso termo é o quê? É você prender, você amarrar o idoso, né? E existem várias formas de contenção. Existe a contenção ambiental, que é restringir uma pessoa no seu ambiente, mesmo que seja um ambiente longo, grande, como pode ser uma instituição de longa permanência, pode ser a casa do idoso, pode ser o quarto do idoso. Esse é um tipo de contenção ambiental. Existe a contenção farmacológica ou medicamentosa,
ou química também, né? Que é você dopar, né? Como a gente diz, é dopar o idoso, é você dar o medicamento de forma irrestrita para que aquele idoso fique sossegado. É o famoso sossega-leão. E existe a contenção mecânica, que é o ato de você amarrar, de você prender aquele idoso. E também existe a contenção física, que é o ato de você segurar com sua própria força, com seu próprio corpo, esse idoso. Isso se chama contenção física. E essas são as formas, assim, que, como a gente tem estudado, né, a minha tese de mestrado é sobre a contenção mecânica, a gente tem estudado que a contenção é uma coisa o quê? É uma coisa deletéria para o idoso, né? É uma coisa ruim para o idoso. A gente tem o senso comum que a contenção é uma coisa boa. Até na faculdade de enfermagem a gente aprende a como conter uma pessoa, não só uma pessoa idosa. Mas pelos estudos, pela evidência científica, pelo busquei na minha dissertação de mestrado, assim, não existe evidência científica que satisfaça isso, que existe segurança em conter algum idoso. Existe o contrário, que a contenção ela traz malefícios àquele idoso. Quer dizer, a gente pode estar diante de distorções, como acontecia, por exemplo, com as pessoas que tinham problemas mentais, né? Que também se adotavam um regramento, entre aspas, para proteger essa pessoa. Exatamente. Vem daí, né? O pensamento de não contenção, ela surge da reforma psiquiátrica, né? Justamente com Franco Basaglia em Trieste, né? Que é a cidade onde se é o berço da reforma psiquiátrica. E lá também, por ter nascido esse pensamento de libertação do manicômio, de abrir as portas, também houve esse entendimento que a liberdade, que a contenção é uma coisa ruim. E que, como é uma cidade que estava com esse desejo de liberdade, fica um pouco mais fácil saber que, assim, que a contenção é uma coisa ruim. Então, para eles, na cidade de Trieste, não existe contenção de nenhum tipo, de uma forma. Doutor Luiz, como é que a gente consegue estabelecer parâmetros, né, limites entre a liberdade, o que é liberdade, e o que é uma obrigatoriedade, né, do Estado, dos familiares de tratar o idoso? Isso, na verdade, é o ponto central dessa nossa discussão, né? Porque, na verdade, esses mecanismos que o Rômulo cita, eles são ferramentas para alguma situação. Então, se a pessoa, por exemplo, ela usa está alterada, está agitada, está colocando em risco a vida de alguma pessoa, às vezes, se você dá um medicamento para ela ficar mais calma, é necessário. Então, você está usando um medicamento para um efeito determinado, muitas vezes ligados a alguma terapia para que essa pessoa melhore a sua condição. Porém, esse mesmo medicamento que acalma, se você passa a dar todo dia, de modo a que você que está no entorno não se ocupe mais dessa pessoa, aí é contenção. Então, a gente é o mesmo instrumento, o medicamento, ele pode ser utilizado de uma maneira correta ou de uma maneira errada. Esse é o limite, porque as situações que nós vivenciamos dentro de instituições asilares, muitas vezes são ligadas a idosos demenciados, o que é um grande problema, a situação do Alzheimer, por exemplo. Então, se a pessoa vive ali e quer dar um passeio na rua, né, normalmente a pessoa tem direito de viver, a pessoa dentro da instituição asilar, ela não é uma prisioneira, ela tem direito de sair como qualquer pessoa. Porém, quando ela tem um comprometimento mental, existe essa preocupação em termos de que ela não vai voltar, né? Só que o tratamento dessas situações que são complexas, elas envolvem técnicas em que você consegue compatibilizar a segurança com respeito a direitos humanos, né? O que a gente combate com o nosso trabalho é quando se transpõe essa barreira e há a violação de direitos humanos. Pessoas amarradas, dentro dessa lógica que você mesmo percebeu, porque há uma ligação estreita entre a história da psiquiatria com esse momento em que a velhice também está recebendo esse tratamento de exclusão e de contenção. Então, esse limite, ele assim, do uso que é feito, se tem um efeito terapêutico ou um efeito de restrição, é que a gente vai trabalhar. Quer dizer, a gente sempre tem que ter ali uma supervisão especial no campo da medicina, da psiquiatria, né, doutora Cristiane? Porque o idoso, em momentos de oscilação da sua consciência, ele pode lembrar que ele tem o direito constitucional de ir e vir. E como é que fica essa situação? Então, assim, porque muitas das vezes o idoso ele tem já uma fragilidade, né? Como o Luiz Cláudio falou, né? Às vezes por conta da idade, por conta da demência, mas isso, o que é importante que se diga é que isso não impede que a pessoa tenha o seu direito de ir e vir. Muitas das vezes a gente, né, isso é comum ser colocado nos nossos debates lá
nos nossos encontros pelas instituições, mas quem vai se responsabilizar? É claro que tem que ter o cuidado, né? Garantir a segurança daquele idoso. Só que ele pode sair. Se ele precisa sair acompanhado, tudo bem, ele tem que sair acompanhado. Se ele precisa de um instrumento de apoio, muitas das vezes, né, a gente vê nas cidades, lá em Trieste mesmo, muitas pessoas andando vagarosamente com um instrumento de apoio, o que faz com que ele possa ter a liberdade de ir e vir. Então, o liame é o cuidado que tem que se ter, mas tem que se respeitar a vontade do idoso de ir e vir. Não se pode pensar simplesmente que pelo fato de ele estar numa instituição de longa permanência, ele agora está com o seu cerceado o seu direito de ir e vir. Bom, o programa está muito bacana, a gente vai fazer agora um pequeno intervalo, não saia daí, porque esse programa interessa a todos nós, no presente e no futuro também. Até já. E nós estamos de volta com o MP Cidadão, hoje falando sobre a contenção da pessoa idosa, né? Eu queria voltar nesse bloco aqui com a doutora Cristiane. A gente abordou muito a questão da nomenclatura no início do nosso programa, né? Mas é muito importante a gente estar cuidando desse assunto. Então, eu queria voltar a uma outra questão. Com relação ao estigma que a expressão asilo acabou ganhando. Quando alguém falava asilo, né, se imaginava logo um depósito de pessoas idosas, um depósito de gente lá, né? Mas, por outro lado, a expressão asilo deveria significar um abrigo, um local, um abrigamento. Quando alguém pede, por exemplo, asilo político, né? A imagem deveria ser boa. Como é que a senhora vê essas contradições? Olha, eu acho que isso vem também do que a gente vê na ponta, né? Muitas das vezes a gente encontra locais que são, na verdade, depósitos de idosos. Então, assim, a gente tem feito um trabalho, o Ministério Público, né, de todos os estados, tem o dever de fiscalizar essas instituições. Então, assim, a gente tem um trabalho muito árduo, porque, na verdade, o que a gente encontra, muitas das vezes, né, não é satisfatório. Então, é como eu falei antes, né, existe uma legislação que tem que ser aplicada, né, porque se não for aplicada, o idoso não vai estar devidamente assistido. Então, assim, o asilo, a instituição, ela tem realmente esse caráter de cuidado. Quer dizer, não existe uma proibição de se usar essa expressão, asilo? Não existe uma proibição. E existem outras terminologias também que são utilizadas, casas de repouso, né, asilos, abrigos, mas o importante é que forneçam o serviço de forma adequada. Pois é, a doutora Cristiane, ela falou, doutor Luiz Cláudio, da importância do Ministério Público nessa fiscalização. Queria que o senhor falasse um pouco disso. Essa fiscalização, ela é anunciada, ela chega de surpresa? Como é o procedimento comum dessa fiscalização? Assim, o Estatuto do Idoso ele reforçou a obrigação do Ministério Público fazer essa fiscalização. Agora, recentemente, houve uma resolução do Conselho Nacional do MP, resolução 154, que obriga a nossa participação. A gente, rotineiramente, por essa resolução, vai ter que fazer uma visita anual a todas as instituições. Porém, assim, a gente não tem obrigação nenhuma de avisar, né? Se é a fiscalização para que possa verificar uma situação, como acontece normalmente, o ideal é que ela não haja aviso nenhum, que ela chegue para ver como a instituição está funcionando e não uma coisa preparada para uma visita. Normalmente, a gente não faz aviso nenhum, mas não quer dizer que numa situação ou outra, dentro de uma programação de rotina, a gente possa, enfim, até comunicar. Mas o normal é que a gente vá de acordo com a nossa agenda e faça as inspeções para verificar a rotina normal do dia a dia lá. Agora, doutor Rômulo, sim, pode falar, doutor Cristiane. Não, que são feitas justamente também em companhia do Rômulo, né? Pois é, o que tem sido mais comum de se encontrar como características negativas desses lugares fiscalizados? O que a gente tem encontrado é o quê? Primeiro, uma falta de trabalho multidisciplinar, né? Primeiro, não existir uma equipe técnica preparada para atender o idoso. Isso eu coloco como primeiro. Porque como se você não tem uma equipe técnica, e essa equipe técnica, quando não sabe trabalhar com o idoso, a gente tem, obviamente, um caos nessa assistência.
Depois o que a gente vê é o quê? É a precarização da assistência devido a não saber lidar com o idoso e não existem normas, as normas não são seguidas. A gente tem algumas normas, mas essas normas não são seguidas. Quer dizer, não basta uma pessoa ser um bom samaritano e querer abrir Não. uma casa Hoje em dia, para abrigar exatamente, idosos. Ele tem que Esse é um se grande cercar, né? erro, é um grande erro a pessoa achar que só pelo fato que ele gosta, quer ajudar, ele possa trabalhar na área. Não, como qualquer área, a pessoa tem que ter capacitação, tem que ser preparada. E hoje a gente exige muito essa capacitação, né? Em todas as visitas a gente fala desse trabalho multidisciplinar, né? Da necessidade de ter determinados profissionais, por exemplo, o assistente social, o enfermeiro, né? Eu só queria complementar que a gente não poderia acabar o programa sem dar uma informação. Hoje a gente tem um roteiro que orienta a pessoa que quer trabalhar com a LPI disponível no nosso site, no site do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Esse roteiro é justamente para dar uma ajuda, um manual explicando o básico que tem que ter para que o serviço tenha qualidade. Quer dizer, mesmo uma instituição religiosa, uma ONG, qualquer instituição, mesmo assim com essa boa vontade, né, esse interesse maior, tem que se acercar de todo um regramento, né? Porque a pessoa pode achar que está fazendo bem e pode estar confinando alguém numa situação ruim, né? E aí vai responder criminalmente, inclusive, né, doutor Luiz Cláudio? Inclusive criminalmente, qualquer dano que aconteça, lesão, obviamente a pessoa é responsável. Mas te cortei, assim, eu queria até retomar, que tipo de lesão ou que tipo de problemas mais graves são comuns nas instituições de A gente abrigamento? também encontra muito a contenção, né? Tanto é que foi por isso que a gente começou a estudar a contenção, porque chegava nas instituições e encontrava os idosos contidos, a maioria todos presos na cadeira de rodas, e assim, era um padrão, não existia uma explicação lógica por que aquele idoso estava contido. Era só porque era idoso e ele tinha que estar preso ali na sua cadeira de rodas. Olha, o programa está muito bacana, mas a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta em 1 minuto. Não saia daí. E nós estamos de volta com o último bloco do nosso MP Cidadão e hoje nós estamos falando, né, das questões relacionadas a abrigamento ou contenção de idosos, né? No bloco passado, a gente abordou algumas questões e o doutor Luiz Cláudio levantou um ponto que eu achei muito importante, doutor Luiz, que eu queria sublinhar, das pessoas que querem seguir alguns protocolos para estarem dentro da lei e cuidar direito da pessoa idosa, né? O cidadão que cuida de um idoso, de um familiar próximo, né? Seria importante que ele também tivesse acesso a esse tipo de regramento, né? Sem dúvida, né? Assim, os países assim, que são mais desenvolvidos, eles se preocupam com isso também, porque o cuidado do idoso, muitas vezes, é dentro de casa, né? Ele não precisa estar dentro de uma instituição. E uma pequena capacitação, né? O familiar não vai se tornar um profissional de saúde, mas uma pequena capacitação vai melhorar muito o dia a dia dele com esse idoso, né? A gente sabe que o idoso, quando perde autonomia e independência, é bastante assim, trabalhoso esse dia a dia, de banho, de comida, às vezes o comportamento pode se alterar também, afeta a rotina. Então, assim, é essencial que qualquer política pública preveja também mecanismos de capacitação do familiar, que é o cuidador natural. Nesse particular, doutor Rômulo, muitas pessoas contratam terceiros para cuidar dos seus parentes, né? Cuidar dos seus pais, enfim, seus idosos em casa, né? Que cuidado deve ter uma pessoa nesse tipo de contratação? Primeiro, né, procurar um profissional capacitado, né, que existe a formação de cuidador, cursos especializados para cuidador de idosos. Então, primeiro, se certificar se esse profissional ele tem esse curso, né, ele fez essa capacitação, e também procurar cursos que são de boa formação, né, que tem uma carga horária grande, como o curso da Universidade Aberta da Terceira Idade, que é um dos primeiros cursos do Estado do Rio de Janeiro, e que tem uma boa formação por trás aí desse curso. Então, quer dizer, como nós estamos falando para o Brasil inteiro, a dica vale para você que tem em qualquer parte do nosso país. Você procurar do profissional que está se candidatando ali referências de que ele tenha
um mínimo de formação voltado para essa área. Ele pode ser curso técnico também, Sim, né? Não sim, precisa ser... sim, obviamente. A gente tem o curso técnico de enfermagem, né, que são os técnicos de enfermagem que podem prestar o serviço particular, de forma particular para o idoso ou para qualquer pessoa, mas a gente tem agora uma formação nova, né, que é o cuidador de idosos. Esse não é um curso técnico, mas é um curso de formação um pouco mais rápida, mas que tem que ter algumas... tem uma carga horária também específica e uma grade curricular também específica. Agora, eu queria entrar num outro terreno, doutora Cristiane, que são as instituições públicas. Como é que o Ministério Público lidar com essas instituições públicas, que também nós sabemos que têm muitas deficiências, né? Existem deficiências, mas da mesma forma que nós fiscalizamos as privadas, né, privadas com ou sem fins lucrativos, a gente também fiscaliza as públicas, né? Muitas das vezes, assim, as unidades municipais de acolhimento, né, aqui do município do Rio, ela tem um atendimento, muitas das vezes até diferenciado das demais, porque elas contam com equipamentos de saúde, né, elas fazem um fluxo muito melhor do que instituições privadas, muitas das vezes, né? Porque eles levam os idosos nos equipamentos de saúde municipal, muitas das vezes quando precisa, né, dos equipamentos de assistência. Então, assim, a fiscalização é da mesma forma. O que eu acho importante pontuar também, dentro do que o Rômulo estava falando, é que é importante a participação da família, né? Porque muitas das vezes o idoso é inserido dentro de uma instituição, aquele idoso fragilizado, que não tem uma capacidade, e o familiar, ele tem também a obrigatoriedade de fiscalizar o serviço que é prestado onde o seu idoso está inserido. Então, assim, se não houver essa conscientização, né, muitas das vezes o serviço continua sendo prestado de uma forma insatisfatória. Doutor Luiz Cláudio, o MP do Rio de Janeiro fez um curso, né, para capacitar, adequar. Queria que o senhor falasse quais foram os principais apontamentos. A gente, na verdade, tem uma capacitação já montada que é itinerante. Então, qualquer lugar do estado do Rio de Janeiro, e aí através do Ministério Público local, pode pedir essa capacitação. Ela é feita em um dia e acompanhada desse material que está disponível na internet. A gente percebe um efeito bem positivo, porque até o Rômulo, depois ele pode até falar sobre isso, quando ele volta às instituições das fiscalizações, após a capacitação, ele percebe uma melhoria. Agora, eu só queria complementar um dado que eu acho que é importante. Quando se fala de abrigo, instituição pública, a gente não tem menos de 5% das instituições totais do estado do Rio de Janeiro que são públicas. A gente tem um número muito baixo de instituição pública comparado com as privadas. Quer dizer, e a demanda está crescendo. A demanda é altíssima e a gente se preocupa muito e cobra muito dos gestores que façam alguma coisa no sentido de mudar essa realidade, porque cada vez será mais necessário, porque a população está envelhecendo. Proporcionalmente, teremos mais idosos sem dependência, sem autonomia, que precisarão de estruturas de apoio. Rômulo, existem muitos problemas de acessibilidade também, né? O idoso da nossa sociedade, ele é quase um marginalizado. É invisível para a sociedade. A acessibilidade é fundamental, né? Para que, já que a gente quer, né? A gente mudou o nome, né, de instituição de longa permanência, tirou do asilo e colocou instituição de longa permanência para idosos, é justamente para isso, para que o idoso ele não ficasse o quê? Asilado, confinado àquele espaço, e o que sim, que é a sociedade, que ele ficasse próximo da sociedade, a sociedade próxima a ele. E, obviamente, sem acessibilidade, isso não será possível, porque ele tem a sua dificuldade para caminhar, alguns idosos andam com cadeira de rodas, então a cidade tem que estar preparada, tem que ser amiga do idoso, né, para que ele possa... Doutora Cristiane, a nossa educação, ela está ajudando a gente a melhorar a relação com o idoso? Olha, eu acho que a gente pouco fala, né, sobre esse assunto, né, o envelhecimento, a atenção que a gente tem que ter com os nossos, com os nossos familiares que estão envelhecendo. Então, eu acho que a gente tem que realmente pensar nessa cultura do cuidado, né? Então, cada um de nós temos que desenvolver isso dentro de nossas famílias, né? Porque todos nós vamos chegar a essa idade, né? Então, é uma preocupação que tem que ser nossa também, né? Porque vamos envelhecer, então eu acho que a gente tem que trabalhar muito mais com esse ponto do que se trabalha agora.
Aliás, doutor Luiz Cláudio, aqui no Rio de Janeiro, a Câmara Municipal aprovou uma lei que obriga estabelecimentos comerciais a ter um exemplar do Estatuto do Idoso, né? É por aí mesmo? A gente tem que ter disseminado o Estatuto por todos os lugares? Mas eu acho que, assim, é louvável essas iniciativas, mas o principal é a gente discutir isso na escola, né? A gente começar com as crianças, já inserido, não um tema específico, mas inserido nas matérias, né? Quando você trata de história, fala um pouquinho, até matemática, uma maneira de você trabalhar a questão do envelhecimento, que aí vai ver, e também um contato, né? Porque a intergeracionalidade é importante, né? Que a criança conviva com os idosos da sua cidade, né? Por isso, e não eles fiquem afastados. Então, todo projeto que promova essa interação é bem-vindo, porque tem um efeito pedagógico. O nosso programa está muito bacana, mas infelizmente o MP Cidadão de hoje vai ficar por aqui. Eu quero agradecer muito a presença dos nossos convidados de hoje e se você quiser fazer críticas ou sugestões, você pode mandá-las pelo nosso e-mail que está aí na base do seu monitor. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo programa. Tchau!